Observe esta foto. Milhares de pessoas à espera de algo. Uma manifestação, uma celebração, um lamento coletivo. Se a própria rua tivesse alma, qual seria o seu sentimento? O acontecimento da foto completa 100 anos. A cidade do Rio de Janeiro parou. 100 mil pessoas presentes, 10% da população da cidade à época. As ruas eram tomadas por personagens diversos do dia a dia. Comerciantes, burocratas, intelectuais, trabalhadores do comércio ambulante, os renegados e os abastados. Todos na rua para acompanhar o fim daquele que flanou entre eles. Morria há 100 anos o Joey, Claude, X, Carandache, Simeão, José, João Coelho ou o mais conhecido João do Rio. Nascido em 5 de agosto de 1891, João Paulo Emílio Cristóvão dos Santos Coelho Barreto, o João do Rio, foi jornalista, escritor e teatrólogo que teve como protagonistas de suas histórias as ruas e seus personagens. Na imprensa, começou escrevendo críticas teatrais e literárias, adotando o pseudônimo Claude. Mas João do Rio seria o pseudônimo mais famoso de Paulo Barreto, surgido em 1904, uma reportagem chamada O Brasil Lê. Com a chegada do prefeito Pereira Passos e suas reformas urbanas da capital federal, Barreto começou a relatar as transformações dessa cidade que desejava ser moderna, com a abertura de grandes vias, novos eixos viários e remodelamento urbanístico da região do centro e do porto. Paulo Barreto viu nessas grandes obras fontes inesgotáveis de histórias a serem contadas. A remodelação da capital passava por um bota abaixo, de casas e cortiços, e novas regras de posturas que procuravam alterar a vida do carioca. As crônicas do João do Rio são retratos da transformação histórica da própria cidade, e seu espaço e dos cariocas e seus costumes. Os costumes, aliás, seriam o foco de sua coluna no jornal Gazeta de Notícias. A famosa Cinematógrafo. O nome é inspirado no aparelho que reproduz as imagens em movimento nas grandes telas do cinema. Uma novidade, assim como o Rio com sua nova cara e novos modos de vida que se pretendia ser moderno. João do Rio era um flaneur, um observador das ruas. No livro A Alma Encantadora das Ruas, explicou o que significava flanar. Flanar é ser vagabundo e refletir. É ser basbaque e comentar. Ter o vírus da observação ligado ao da vadiagem. Flanar é ir por aí, de manhã, de dia, de noite, meter-se nas rodas da populaça. É vagabundagem? Talvez. Flanar é a distinção de perambular com inteligência. Nada como inútil para ser artístico. Suas observações renderam reconhecimento de público e crítica. Foi eleito imortal da Academia Brasileira de Letras, mas não era uma unanimidade. Recebia muitas críticas pelos seus escritos, seus comentários ácidos e posicionamentos políticos. Mas em pleno começo do século XX, os ataques mais fortes apareceram por outros motivos. Por ser negro, homossexual, aderir à estética dandy, com seus fraques, cartolas e monóculos coloridos. E até mesmo sua obesidade. Lima Barreto chegava a representar o autor em recordações do escrivão Isaías Caminha como o personagem Raul de Guzmão, que era descrito como, abre aspas, porco Yorkshire e o seu corpo de elefante indiano, tendo sempre nos lábios aquele sorriso afetado, fecha aspas. No dia 23 de junho de 1921, Paulo Barreto levantou-se indisposto. Caminhou até o arpoador e sentiu-se mal. Passou o dia trabalhando em seu jornal A Pátria, no centro. Recusou convites para o teatro e foi embora em um táxi para casa. Saiu do Largo, percorreu o Passeio e a Avenida Beira-Mar. Na altura das ruas Pedro Américo e Bento Lisboa, sentiu-se mal. Uma dor aguda, um infarto fulminante. As ruas começaram a ser tomadas pela história. Morreu João do Rio. Durante a noite e a madrugada, os protagonistas de tantas crônicas do escritor espalharam a triste notícia. Estivadores, taxistas, escritores, boêmios, prostitutas, ambulantes, o murmurinho tomava as ruas e resultou em um velório de 4 dias na sede do jornal A Pátria. Seu enterro foi um dos maiores do Rio de Janeiro, com mais de 100 mil pessoas
que seguiram da Avenida Rio Branco até o cemitério São João Batista em Botafogo. O que diriam essas ruas? Para João do Rio, as ruas tinham almas. Ah, sim, as ruas têm alma. Há ruas honestas, ruas ambíguas, ruas sinistras, ruas nobres, delicadas, trágicas, depravadas, puras, infames, ruas sem história, ruas tão velhas que bastam para contar a evolução de uma cidade inteira. Ruas guerreiras, revoltosas, medrosas, esplenéticas, snobs, ruas aristocráticas, ruas amorosas, ruas covardes que ficam sem pinga de sangue. Encontramos algumas ruas chamadas Paulo Barreto em Teresópolis, Nova Iguaçu, São Gonçalo, Rio de Janeiro. João do Rio virou rua. A Sul em Botafogo é composta por muitos prédios, pequenos comércios e bares. Alguns podem achá-la pequena para o grande admirador desses espaços. Ela termina na morada final de João do Rio, o cemitério São João Batista. A obra de João do Rio pode ser encontrada na Biblioteca Parker de Niterói, na Sala História Fluminense, acervo especializado na história, memória e cultura do estado do Rio de Janeiro e suas cidades. O objetivo dessa coleção é criar subsídios para pesquisadores e curiosos sobre a história do estado do Rio, com uma seção especial com livros antigos e um acervo mais recente constantemente atualizado. Faz exatamente 100 anos, a cidade do Rio de Janeiro parava para se despedir de Paulo Barreto, um jornalista, cronista, escritor, celebrizado pelo pseudônimo João do Rio, entre muitos outros. A morte chegou aos 39 anos, infarto fulminante dentro de um táxi nesta rua, no bairro do Catete. João do Rio era pseudônimo de Paulo Barreto, o repórter mais querido da então capital federal. Há um século, o enterro dele parou o Rio de Janeiro. 100.000 pessoas foram se despedir do jornalista que criou um estilo. Ninguém saía da redação. Essa é a importância dele, ele ter tirado o jornalismo de dentro da redação e jogado para a rua. Primeiro aí no candomblé, o primeiro aí na escola de samba, que não existia ainda, eram blocos de samba. O primeiro aí nas prisões, entrevistar os presos. Ele também frequentava os ambientes mais sofisticados, os templos de arte e de cultura, como o Real Gabinete Português de Leitura. Esta biblioteca herdou a coleção de 4.000 livros do jornalista, que sonhava com uma sociedade onde as mulheres pudessem votar, o divórcio fosse permitido e os homossexuais não sofressem preconceito. Sempre elegante, vestindo roupas que chamavam a atenção. Era um dandy. Virou imortal com apenas 29 anos e foi o primeiro a usar o fardão da ABL. Desafiava padrões e recebia ataques. Por ele ser tudo isso, nem pobre, nem rico, nem branco, nem preto e gay, ele teve um ponto de vista outsider, ou seja, ele não fazia parte da sociedade estabelecida. A sociedade era o Rio da Belle Époque. A cidade em obras para se tornar a Paris dos trópicos foi atacada por uma epidemia de varíola. A solução para o problema já existia, como o jornalista escreveu em 1903, em textos lidos até hoje. A vacinação gratuita, aí está, ao alcance de todos, pobres e ricos. E mesmo assim, teve gente que era contra a vacinação. E não houve razões bastantes para convencer o furioso cavaleiro, que entrou berrando e berrando saiu, protestando contra a vacinação em nome dos sagrados princípios de 89, em nome da liberdade dos cidadãos. E não penseis que esse seja um caso isolado. Neste país, o desrespeitador das leis e o contrariador sistemático das medidas sanitárias são legião. Tão atual, né?
Infelizmente tem que rir para não chorar, assim. Vacinem-se, acima de tudo. João do Rio fundou um jornal, A Pátria, e foi para a França cobrir a Conferência de Paz da Primeira Guerra Mundial. O repórter também usou a caneta de ouro para escrever sobre o carnaval e a alma encantadora das ruas. No seu livro mais conhecido, ele escreveu: Eu amo a rua. As ruas são entes vivos. As ruas pensam, têm ideias, filosofia e religião. As ruas têm alma. Tédio, falta de criatividade, confusão, burrice e conformismo. Desliga a televisão e vá ler um livro.